Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel, posição do dia 9 de Shvat. Primeira parte do capítulo 22. Explicamos até agora que a Torá chamou a criação do mundo no termo fala, e Deus disse. Deus não tem corpo, quando refere fala a ele, refere apenas alguma semelhança do que acontece numa fala, que a palavra se torna algo externo, algo que saiu de quem falou e é registrada na esfera visível aos outros, que percebem essa fala como algo que surgiu e que não volta mais. Então é algo perceptível, separado do emissor, do transmissor da palavra. Por outro lado, explicamos que Deus não sofre nenhuma alteração ao surgir a percepção de criatura. Diferente de quando uma criatura deixa a outra sentir algo, que nesse caso aquela experiência representa uma mutação no emissor da experiência. Você vai falar uma palavra, então você falou, tinha o seu ser antes da fala e tem o seu ser depois da fala. Está debaixo do tempo, está no mesmo grau de quem recebeu a palavra. Em relação a Deus, não houve nenhuma mutação ao surgir dos mundos, porque ele não está embaixo do tempo. E também a validação da experiência de criatura em relação a ele não é válida. Ele força que exista uma percepção parcial, na verdade, de pequeníssima parte da realidade, que só é o aspecto de enxergar o poder dele de criar mundos limitados separados como algo real, como algo completo. De novo, Deus pode fazer um mundo como esse. O que acontece aqui é que fazer para ele significa deixar a experiência de sentir o poder ativo isolada do poder de sentir quem é que está fazendo. Se fôssemos conhecer a maneira de Deus existir, que é absoluta, então esse mundo voltaria a ser apenas um poder, um potencial, de certa maneira. Em resumo do último capítulo é que em relação a Deus não tem ocultação. Em relação à nossa consciência, ela sofre um esquecimento violento e esquece da presença concreta da existência absoluta de Deus e se lembra apenas da existência passageira dela. Como essa existência passageira não tem concorrentes, porque aquele concorrente que eliminaria essa existência está esquecido, está escurecido para nós, então achamos que essa nossa existência é concreta e absoluta. Uma vez que será removida, uma vez que fosse removida essa ocultação, que fossem tiradas as barreiras de nossos olhos, iremos ver como essa situação atual é só uma faceta de um todo muito maior, que torna essa faceta, na verdade, irrelevante. Então, capítulo 22. Depois de falar que em relação a Deus o mundo praticamente não existe do jeito que ele nos aparece, que Deus não sofreu nenhuma mudança pelo fato de surgirem mundos, não tem Deus antes de criar e Deus depois de criar. Ele não está abaixo do tempo e não está sofrendo mutações a partir das existências aparentes para nossos olhos. Porque toda essa aparência que vemos é porque usamos uma visão limitada. Tendo uma visão ilimitada, não existe essa aparência. Então, somente a Torá usou a linguagem dos homens.
é uma regra geral que está também no Maimônides, livro fundamentais da Torá, que Deus não é incorpóreo, mas a Torá usa a linguagem dos homens de uma forma metafórica. E a Torá chama a fala de Deus como se fosse uma fala de homem. Porque o efeito é realmente similar do ponto de vista da criatura, olhando de baixo para cima. Depois que a energia... Toda a linguagem cabalística, na verdade, é linguagem humana. Não existe linguagem em palavras que descrevam uma experiência divina. As palavras, como explicamos, são referências a experiências humanas. Então, tudo que se usa em palavras humanas vai começar a comparar a situação universal com alguma experiência própria de humano. E o sábio consegue extrair, descascar os aspectos limitados do exemplo e enxergar somente os conteúdos abstratos contidos no exemplo. Então, na verdade, assim é mesmo. É similar à fala depois do ser experimentar uma energia. E observando a energia divina, você enxerga que ela caiu, que ela foi reduzida em ocultações diversas que permitem a existência de diversas experiências de criatura, diversos tipos de criaturas. Cada uma sente a si mesma diferente e tem qualidades diferentes e tem visão diferente. E Deus tornou tão poderosos as ocultações e as reduções da consciência, aquela que tinha em graus superiores, foi novamente reduzida cada vez mais e esquecido mesmo aquilo que ele sim conhece de Deus, foi esquecido de novo. Até poder surgir coisas impuras, chamadas clipotes, supérfluas, impuras, supérfluas, secundárias, criaturas que são apenas para permitir outras coisas, não são criaturas que existem por justificativa própria. Já que se deseja ter um terceiro, então eles estão ali para permitir a existência de outro. Mas eles não têm uma vontade de Deus que eles existam por si só. Então surgem coisas impuras, coisas contrárias a Deus, oponentes. Falamos que santidade é tudo aquilo que busca se anular a Deus, impureza é tudo aquilo que busca existir como algo separado. E mesmo eles percebem a si mesmos como existentes e deixam outros seres, cada qual em sua camada, sentir que eles existam, recebem vitalidade, existência, também daquela palavra de Deus, do sopro de sua boca, bendito seja. Como assim? Se isso vem de Deus, então como é que eles não são conscientes que Deus existe? Como é que eles não são conscientes que eles dependem dele e do cumprimento de sua vontade? Porque a energia que dá vida para eles está vindo com total ocultação de sua origem. Eles enxergam apenas somente o resultado final e não enxergam o fator causador. E por isso eles são chamados Elohim Acherim, outros deuses, outros poderes. Mas também não só porque a palavra de Acherim, Acher pode ser outro e pode ser Achor, quer dizer trás. O Rebbe explica que a palavra Acherim aqui se trata de outro é aquele que está invisível, daquele que está ausente. Se tivesse pessoas em pé, aquele que está atrás é o estranho. Porque a energia daqueles poderes da impureza não é do grau chamado rosto. O rosto transmite consciência, transmite o conteúdo íntimo. Ele deixa conhecer aquele que está lhe dando a dádiva. E para quem é que estamos dando uma dádiva com o rosto sorridente, transparecendo o nosso íntimo?
para uma pessoa querida, para uma finalidade desejável. Diferente é o caso de quem é obrigado a dar, ou mesmo que não for obrigado, mas está dando, por algum motivo, alguma dádiva para uma pessoa odiada, ele está sendo forçado a contribuir com algo abominável, que não busca sorrir para ele, não busca transparecer seu íntimo na frente daquele ser odiado, e de preferência nem olha para a cara dele, joga para trás, nem quer olhar ele, nem quer que ele o veja, de tanto ódio e abominação. Assim em relação a Deus, quando falamos que Deus ilumine seu rosto para ti, na bênção sacerdotal se fala que Deus ilumine seu rosto para ti. Quer dizer que aquela energia, aquela vida, aquelas abundâncias que Deus dá, que seja de uma maneira sorridente, que seja percebido quem é que está dando, que seja dado com generosidade, que você seja digno de receber, e que a dádiva seja de maneira completamente desejável. Então, quando falamos que Deus está dando de uma maneira de panim, gilui panim, revelação de rosto, é uma dádiva que representa a vontade íntima de Deus e seu desejo verdadeiro, que deseja retribuir, dar a vida, dar a existência para todos aqueles que buscam a aproximação dele, do lado da santidade, seres que buscam agradecer a Deus, que buscam conhecê-lo. Explicamos que Deus quis fazer seres separados, porém anulados a ele, devotos à sua vontade. A esses Deus dá da categoria de rosto sorridente, porque eles recebem por merecer e são desejáveis perante ele. Porém, a impureza e os seres que se colocam na oposição a Deus, no contramão a ele, buscam existir, mas não buscam retribuir nada ao seu Criador. Inclusive não buscam reconhecer a existência dele, o poder dele, e não reconhecem a dívida que eles têm com o Criador pela própria existência. São abominados por Deus e odiados. E se precisa mantê-los existentes para testar os outros ou para ajudar os justos a ter uma barreira dos pecados, temendo a punição, ou ter um mérito maior por superar uma tentação. Então se mantém o poder de impureza, mas não porque eles são dignos de existir por si só. Eles estão lá fazendo uma função, eles existem por causa dos terceiros. Então esses seres não recebem sua existência da vontade íntima de Deus. Não dá para dizer que ele deseja que eles existam como existência própria. Eles estão ali para permitir uma outra engrenagem, uma outra situação que é desejável, mas eles em si não são desejáveis. Que nem explicamos no capítulo 10, que às vezes pode acontecer o rei querer testar o caráter moral do seu filho, príncipe, manda uma prostituta para testá-lo. Poderia alguém pensar que o rei deseja que a prostituta consiga derrubar a reputação do seu filho? Jamais. É claro que o rei não quer que ela tenha sucesso na tentação. E se ela for uma adepta devota à vontade do rei, ela também fará o trabalho dela sem a tentação, no caso de atentar o filho, sem vontade que ele consiga, que ele caia na armadilha dela. Da mesma maneira, Deus não quer dar energia e vida para os poderes da impureza. Mas para que exista o sistema de livre-arbítrio, para que exista a barreira que o justo sabe que quem peca é punido, então precisa ter poderes que causam sofrimento, que causam punição. É necessário existir uma vida que não é digna de ser vivida. A impureza é uma vida que não é digna de ser vivida.
que é melhor morrer do que estar ali. É uma vida sofrida. Começa espiritualmente e em muitos casos resulta numa vida física que não é digna de ser vivida. Como vemos hoje, discussões sobre a eutanásia, se é digno viver dessa outra maneira, se não é digno. Isso veio de cima de alguma maneira. Ou como tentação, ou como continuação de uma história de reencarnações, não importa a causa, importa é que existe esse tipo de situação de sofrimento. Um momento que tem vida, mas ela não é justificada por si mesma. Precisamos recorrer a uma outra razão para dizer por que tem essa situação. Então, será que perante Deus é desejado existir essas situações? Claro que não. Deus é bom e Ele quer fazer somente situações boas e agradáveis e vidas dignas de ser vividas. Por que então existem aquelas vidas que não são dignas de ser vividas? Para criar o nosso sistema equilibrado com o livre-arbítrio, com o mérito de criatura que opta em fazer o bem diante da possibilidade de fazer o mal, que opta em viver a vida digna de ser vivida e deixar de viver aquela vida indigna. Na linguagem do Rebbe aqui, para punir os perversos e dar recompensa aos justos que controlam e subjugam a impureza. E isso é chamado Achoraim, aspecto traseiro da vontade divina. Não é rosto, frente, e sim traseiro, costas. Não está mostrando seu rosto sorridente para eles, apesar de que está lhes dando a vida. Até aqui a porção do dia 9 de Shvat.